Pessoal, bom dia. Uma quinta-feira de muitas bênçãos para todos nós. Que seja um dia abençoado pelo Senhor. Vou estar projetando aqui o texto da palavra que nós meditaremos nessa manhã. A palavra de Deus, ela diz assim, e a nossa leitura ela será feita lá em Hebreus, no capítulo 18, no versículo de número 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu acho esse texto muito profundo, e é claro que os patriarcas, os pais do povo de Israel, que é Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram a jornada deles, várias coisas aconteceram. Nós, quando nos aprofundamos ali no livro de Gênesis, nós podemos observar a trajetória de cada um deles. Embora recaísse sobre eles a mesma promessa, eles tiveram um processo diferente. Eles viveram situações que tiveram ali as suas particularidades. Mas todos eles experimentaram da mesma experiência, uma experiência de fé. Então, o escritor de Hebreus, ele diz isso aqui nesse texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. O grande segredo de Abraão foi esse. Após ouvir o chamado de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, ele obedeceu. Ele não questionou e ele não recusou. Deus, ele te conduziu até um propósito. Deus te conduziu e em algum momento ele revelou para você algo. E a obediência, atender a esse chamado, é o pontapé inicial. Esse é o primeiro passo. Abraão, ele obedeceu aquilo que lhe foi proposto, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Ele receberia uma herança, e eu sempre digo isso aqui no canal, eu falei esses dias, mas ele não sabia como seria. Ele não sabia onde seria esse lugar. Qual seria a sua terra, a terra da possessão, a terra da promessa que o Senhor tinha feito para ele. Mas ele saiu, ele obedeceu. A confiança dele em Deus era tão grande que ele sabia que, independentemente daquilo que aconteceria, ele depositou as incertezas dele repousaram sobre a confiança dele. E é isso que o Senhor quer que você entenda nessa manhã de quinta-feira. Existem muitas incertezas, nem tudo Deus trará resposta, nem tudo Deus te dará o direcionamento e trará à luz aquilo que você não entende. Mas as incertezas devem repousar sobre a confiança. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser para nós uma garantia de que, ainda que eu não saiba de tudo, ainda que eu não tenha ideia de como será, eu descanso e eu confio porque eu sei que o Senhor tem para mim o melhor. Então é isso que o texto está dizendo. Indo para um lugar que ele havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. E aí o texto diz, pela fé. De novo, ele começa no versículo 8 dizendo, pela fé, e no versículo 9 ele repete, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Isso aqui eu acho maravilhoso. Deus levou Abraão até Canaã, tirou ele de Ur dos Caldeus, o conduziu até Canaã e ele habitou como peregrino em terra estranha. Peregrino em terra alheia. Mas ele estava, aquele lugar, o lugar das peregrinações de Abraão, de Isaque e de Jacó, era o lugar que Deus tinha para eles como herança. Era a terra da promessa. E isso é maravilhoso, porque quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós vemos claramente que as bênçãos de Deus, elas já estão todas elas arquitetadas, já estão desenhadas. Deus já desenhou aquilo que vai te dar. Talvez você já esteja até vivendo isso, você só não sabe, porque você ainda não acessou a plenitude daquilo que é a bênção de Deus. Abraão, Isaque e Jacó já tinham colocado os pés na terra da promessa. Eles só não tinham ainda acessado, eles ainda não tinham tomado posse daquilo, porque não era ainda o tempo. Ainda não era o tempo. Nós conhecemos a história, mas eles estavam ali peregrinando na terra da promessa, como se estivessem em terra alheia, em terra desconhecida.
Às vezes o Senhor nos conduz a um lugar, nos conduz a uma posição, nos conduz a uma situação que nós olhamos, nós parece que estamos como peregrinos em terra estranha. Nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus, nós não conseguimos enxergar os desígnios do Senhor, aquilo que é a nossa herança. Parece que aquilo que Deus falou que um dia seria nosso, que era bênção dele para a nossa vida, não é nem nosso. Parece que é dos outros. Parece que aquilo ali vai ser de uma outra pessoa, parece que aquilo ali, o irmão do lado, o vizinho, o conhecido, eles recebem a bênção, mas eu não tenho, eu não sou abençoado. As coisas não acontecem na minha vida, não acontecem comigo. Eu não tenho, eu estou como peregrino. Peregrino é isso, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, não há uma estabilidade. E talvez fosse esse o sentimento de Abraão, de Isaac e de Jacó. Peregrino em terra estranha. Tudo que eles tinham era momentâneo, morando em cabanas. A palavra fala que Isaac, pela fé, Abraão, pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na promessa. Moravam em cabanas, não tinham paradeiro certo, não tinham certezas. Olha, o texto, ele parece até ser conflitante, porque o texto ele fala de fé, que é a certeza das coisas que não se vê. Porém, o ambiente que eles estavam vivendo, porém a vida deles na prática era uma vida de incerteza. Um dia eles estavam num lugar, outro dia eles levantavam um acampamento e partiam para um outro lugar, peregrinando, como um povo nômade. Peregrinando, eles saíam de um lugar e iam para outro. Não é assim a nossa vida. Às vezes o Senhor ele abre uma portinha, fala entra, e a gente fala Senhor, misericórdia. O Senhor fala vai, e aí você vai. E aí você sai de uma posição, você vai para uma outra posição, mas ainda são incertezas. Peregrina, habitando em cabana, nada é certo, nada é permanente. Mas pela fé eles obedeceram, pela fé eles viveram aquele processo, pela fé eles peregrinaram na terra da promessa. E isso é maravilhoso. A fé, a sua fé, ela vai te mover mesmo no ambiente de dúvidas. A fé, ela não vai permitir com que você pare, com que você fique travado, travada, porque a incerteza ela gera em nós o medo, e o medo nos paralisa, mas a fé não paralisou Abraão, Isaac e Jacó. As incertezas geram medo e o medo nos trava, mas a fé não permitiu isso. A fé foi o combustível na jornada dos patriarcas. Foi o combustível na jornada deles. E a fé, ela deve ser o seu combustível. Pela fé, obedeça, creia, descansa. Dúvidas inúmeras eu também tenho. Olha, se eu for falar para vocês as incertezas, as dúvidas que eu tenho, as horas que eu falo, Senhor, como será isso, Senhor? O que eu faço? E agora? O que vai acontecer? As dúvidas vêm para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Mas o fato de prosseguir, de não ficar parado, já é um ato de fé. Pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Pela fé, indo, e habitou na terra da promessa como em terra alheia. Ele peregrinou, ou seja, ele viveu o processo. Ele viveu o processo. Ele não estagnou. Ele não permitiu com que as dúvidas e o medo tomasse conta do seu coração, embora tivesse vindo. Diversas vezes veio. Diversas vezes vieram o medo e a dúvida no coração de Abraão, no coração de Isaac, no coração de Jacó, mas isso não os dominou. Virá no meu coração, no seu coração, naturalmente virão medo, dúvida, mas isso não pode nos dominar. Prossiga, peregrine na terra da herança, e no tempo de Deus você vai tomar posse. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz de Cristo.